Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma tarde formativa. Tema: consagração na Mariologia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sou a missionária Valéria, formadora da missão Chamas Abrasadoras da Diocese de Taubaté. Estou aqui junto com aqueles que já fizeram inscrição no Classroom do Google, na nossa sala virtual. Seja muito bem-vindo. E você que ainda não fez, ainda tem a possibilidade de fazer a inscrição. Então, deixa aí o seu like, curte essa live, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Amém? Então, estamos hoje com a consagração na Mariologia. Ainda continuando o tema número 3. Eu dividi em partes, porque esse tema é um tema muito interessante. Esse tema é um tema muito interessante, onde nós vamos vendo o caminhar espiritual da consagração dentro da nossa Igreja Católica. Então, nós podemos ver aí como é importante a consagração à Bem-aventurada Virgem Santíssima. No final dessa formação, nós vamos receber aí informações preciosíssimas para aqueles que querem se consagrar à Santíssima Trindade por Maria, com Maria e em Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort. Aqueles que vão aí acolher Nossa Senhora por meio desta consagração. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida cada vez mais. E vamos agora mergulhar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, vamos dar continuação no terceiro tema, onde nós estamos vendo o caminho espiritual da consagração na Mariologia, tá bom? Então, vamos falar hoje da consagração como contrato de aliança, uma nova fórmula de consagração que foi realizada aí por volta do século XIX, onde nós já vamos ver aí alguns nomes um pouco mais conhecidos: São João Eudes, vamos ver aí Santo Antônio Maria de Clarete, pessoas que se consagraram à Trindade por meio da Virgem Santíssima através desta consagração. Então, estamos agora por volta do século XIX, na consagração como contrato de aliança. São João Eudes, essa consagração como contrato de aliança, ela seguiu os passos de Berli. Falamos de Berli um pouquinho na formação passada, então você que quer aí recolher todas as informações, você que está estudando, se preparando para se formar pelo método de São Luís Maria de Montfort, você que simplesmente quer saber sobre Mariologia, você que já se consagrou, mas quer renovar sua consagração, e você que simplesmente quer saber sobre essa palavra consagração. Então, vamos falar hoje consagração como contrato de aliança. Estamos por volta do século XIX, segundo as pegadas de Berli. São João Eudes, voltando a propor a doação a Jesus e a Maria com variantes originais, aprofunda e traduz em termos pastorais a teologia do batismo, na obra Contrato do Homem com Deus por meio do batismo, apresentando o batismo como aliança, em que Deus e o homem se comprometem a um dom recíproco, onde principalmente o homem se ofereceu, se deu, se consagrou a Deus, obrigando-se a duas grandes coisas: renunciar a Satanás e aderir a Jesus Cristo. A fórmula ofereço, dou e consagro reaparece nas orações a Cristo e a Maria com destaque particular para os Sagrados Corações, considerados et modo unius. Recebe, Senhor boníssimo, no número dos servos e filhos do teu Sagrado Coração e do coração de tua digna mãe, que uma é só coisa com o teu. A aplicação da noção de contrato esponsal às relações com Maria, com as diferenças e concordâncias requeridos pelo status dela. Então, estamos falando aqui agora de consagração como contrato de aliança. São João Eudes foi feita por São João Eudes no contrato de uma santa aliança com a Sacratíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, em 1668. Então, estamos aqui falando aí um pouco do século XIX, onde, por meio de São João Eudes, a Igreja também caminhou espiritualmente, se consagrando à Trindade por meio da Bem-aventurada Virgem Maria.
Então vamos ver aí que São João Eudes, ele já avançando um pouco mais na vida espiritual, até mesmo dentro da própria doutrina da igreja, ele já trata o contrato do homem com Deus por meio do batismo. Onde São João Eudes vê que o batismo é uma aliança com Deus, onde o homem se compromete a Deus por um dom recíproco. Ou seja, o homem se doa a Deus por meio do batismo. Onde o homem se oferece a Deus, se consagra a Deus, se dá a Deus, obrigando-se a grandes coisas, renunciar a Satanás e aderir a Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer abrir uns parênteses, porque quando nós perguntamos para as pessoas quais foram as promessas que você fez no seu batismo, as pessoas não sabem. Ah, Valéria, mas eu era um bebê ainda, não sabia, não vou me lembrar disso. Mas depois que você foi batizado, você passou pela catequese, você passou pelo Santo Crisma, você passou aí pela formação inicial, a inicialização dentro da Igreja Católica. Então você sabe, talvez você não se recorde, mas você sabe. E o interessante é que São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que um dos maiores erros, um dos maiores motivos de erros grandes dentro da igreja é porque os homens não sabem as promessas do seu santo batismo. Então eu quero dizer aqui para você que está me ouvindo aí, você que também não sabe, ou você que já se esqueceu, que as promessas feitas no santo batismo são as grandes promessas de renúncia a Satanás e adesão a Jesus Cristo. Então nós renunciamos a Satanás e a todas as suas obras e aderimos a Jesus, aderimos à proposta salvífica de Jesus, aderimos os mandamentos de Deus, aderimos os sacramentos da igreja, aderimos à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, pelo batismo, nós renunciamos ao demônio e a todas as suas obras. Então aqui, para aquelas pessoas que dizem: Valéria, eu não consigo vencer o pecado, Valéria, é muito difícil resistir às tentações, Valéria, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou pecadora mesmo, acho que eu vou desistir. Eu quero dizer para você que pelas águas do teu batismo há um poder sobrenatural sobre nós, o poder que nós aderimos da parte de Deus, o dom de Deus derramado sobre nós pelas águas do batismo, pelo fato de termos renunciado a Satanás e aderido a Jesus Cristo. Nós aderimos a Cristo pela fé. Então, meu amado, há uma força sobrenatural sobre nós, há uma marca indelével sobre nós, que são as marcas do nosso batismo, marcas que já foram adquiridas, marcas que ninguém pode tirar. Assim como o Catecismo da Igreja Católica diz, é uma marca indelével, assim como São João Eudes já falava aí em torno de 1654, 1668, porque ele morreu em 1680, né? São João Eudes no século XIX já dizia isso: o batismo é uma aliança, onde o homem se dá, se consagra, se compromete com o serviço de Deus, onde o homem renuncia a Satanás e adere a Jesus. São João Eudes, ele deixou muito claro nessa fórmula de consagração como contrato de aliança, que a consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima, ela tinha uma íntima ligação com as promessas do batismo. Por quê? Porque é a renúncia a Satanás, a adesão a Jesus Cristo. O homem se dá, o homem se compromete, o homem se doa com Jesus, se doa a Jesus. Por isso, a fórmula ofereço, dou e consagro reaparece nas orações a Cristo e a Maria com destaque. Por isso, nessa fórmula de consagração, assim diz: recebe, Senhor boníssimo, no número dos servos e filhos do teu sagrado coração e do coração de tua digna mãe, que é uma só coisa com o teu. Então, através dessa consagração do contrato de aliança, São João Eudes já propunha a união com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que São João Eudes já via que o coração de Maria era uma só coisa com o coração de Deus. Por isso, São João Eudes propunha a consagração como contrato de aliança,
por meio, já mencionando aí, a íntima ligação com as promessas do santo batismo. Amém? Século XIX, Chaminade insistia na consagração como aliança. Santo Antônio Maria Claret, morreu em 1870, preconizando a consagração ao coração imaculado de Maria. Um e outro inserem a consagração mariana na consagração religiosa. Então, na consagração como contrato de aliança, por volta do século XIX, aí São João Eudes, Santo Antônio Maria Claret, nós já vamos ver a consagração mariana sendo inserida nas consagrações religiosas. Então, contrato de aliança, onde essa aliança é uma aliança de renúncia a Satanás e adesão a Jesus Cristo, onde também já podemos ver aí o termo batismo sendo apresentado junto à consagração, por força do batismo ser o ato de consagração primeiro, né, fundamental. Todas as outras consagrações provêm do santo batismo. Então, estamos aí por volta do século XIX. Agora chegamos em São Luís Maria de Montfort, né? Estamos aí por volta do São Luís Maria de Montfort, também está aí por volta do século XIX. Então, vamos aí, olha só, nós estamos aí no século XXI. São Luís Maria de Montfort, consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. Vou repetir. Consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. São Luís Maria de Montfort, herdeiro da tradição espiritual e missionária da França pós-tridentina, representando um ápice da devoção a Maria, podemos dizer que com ele a ideia de consagração atingiu a sua expressão perfeita. Vou repetir o que a Mariologia nos diz. Com São Luís Maria de Montfort, que era herdeiro da tradição espiritual e missionária da França pós-tridentina, representa um ápice da devoção mariana, podendo dizer que com a ideia de consagração de São Luís Maria de Montfort, ele atinge a sua expressão perfeita. Por isso, a consagração à Trindade por meio do método de São Luís Maria de Montfort é dita pela Mariologia que é a consagração de uma forma mais perfeita. Então, vamos aí entender um pouquinho dessa consagração. Amadurecida, durante um período de plena crise mariana, tal consagração é cristocêntrica, respeita a mediação única de Cristo, constitui um caminho para chegar à maturidade espiritual, recorre a vários termos para explicar o seu conteúdo, escravidão de amor, contrato de aliança, definindo-a se apoiando no conceito de consagração, ligando-a diretamente ao batismo. Por que, Valéria, que a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, a Mariologia diz que é uma ideia mais perfeita? Pelo fato de ser cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro desta consagração. Pelo fato de ela respeitar a mediação única de Cristo. O Tratado de São Luís Maria de Montfort vai dizer que Jesus Cristo é o nosso medianeiro de redenção e a Virgem Maria a nossa medianeira de intercessão. Então, pelo método de São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria de Montfort respeita a mediação única de Cristo. Também se constitui um caminho para chegar à maturidade espiritual. Então, as pessoas que desejam atingir a maturidade espiritual, a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort é um método eficaz diante de tudo aquilo que ele nos traz como
como teologia, diante de tudo aquilo que ele nos traz, como a essência da sua consagração, os termos utilizados, a forma de vivê-la. Por isso o método de São Luís Maria de Montfort, ele nos traz maturidade espiritual, e ele se define no conceito de consagração, ligando essa consagração diretamente ao batismo, ou seja, a consagração fundamental, a consagração por excelência, aquela que nos insere no corpo místico de Cristo, aquela que nos coloca a serviço, em união com Deus, renunciando ao demônio e aderindo a Jesus Cristo. Por isso, o método de São Luís Maria de Montfort é considerado pela Igreja, pela própria Mariologia, como o método mais perfeito. Por ele estar, pela sua fórmula de consagração, está intimamente ligada ao santo batismo. Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, que se tornou best-seller mariano, dá a essa parte o título de A Perfeita Consagração a Jesus Cristo, e apresenta com as célebres palavras: é esta a devoção que eu ensino. Pois nada mais é do que uma consagração perfeita e total de si mesmo a Maria, uma renovação perfeita dos votos e das promessas do santo batismo. Então, vamos aqui. Algumas pessoas acham que a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, ela é exagerada, né? E por que as pessoas pensam que a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort é exagerada? Pelos erros que muitos que acabam fazendo essa consagração cometem, né? Acabam reduzindo a consagração de São Luís Maria de Montfort ao uso de cadeias. Não é isso. A consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort é feita à Santíssima Trindade, por Maria, com Maria e em Maria. Então, essa consagração, ela é uma renovação perfeita dos votos do batismo, onde o homem renuncia a Satanás, adere a Jesus Cristo, e é uma perfeita doação de si mesmo a Maria, feita de forma voluntária. O método de consagração de São Luís Maria de Montfort, ele não obriga ninguém a fazê-lo. Ninguém é obrigado a se consagrar à Virgem Santíssima. Ninguém é obrigado a fazer essa consagração. Por isso a Igreja vê no Tratado de São Luís Maria de Montfort, na proposta de consagração, a consagração mais perfeita, por ser intimamente ligada às promessas do santo batismo. Vou repetir aqui. É esta a devoção que eu ensino. Esta devoção, a perfeita consagração a Jesus Cristo. São Luís Maria de Montfort diz que ao se consagrar à Virgem Santíssima, nós nos consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, porque obtemos da Virgem Santíssima a sua poderosa intercessão. Por isso é a mais perfeita consagração, uma renovação perfeita dos votos da promessa do santo batismo, atingindo nessa identificação entre a consagração a Maria e os votos batismais um limiar antes desconhecido, a preservação da relação com Maria de todo e qualquer devocionalismo, colocando a serviço da vida em Cristo. Valéria, como que uma devoção mariana deixa de ser devocional? Quando esta devoção faz de nós servos de Cristo. Quando essa pessoa nos coloca a serviço da vida em Cristo. Quando esta consagração nos faz criaturas novas, redimidas pelo sangue de Cristo, lavadas no sangue de Jesus, e que nos colocam no serviço de uma nova vida a serviço de Cristo. Assim que essa consagração deixa de ser simplesmente uma mera devoção. Eu não vou procurar a Virgem Maria só porque eu preciso. Eu não vou procurar a Virgem Maria só porque eu preciso de coisas, só porque eu quero ser alguma coisa. Não, eu me consagro à Virgem Santíssima porque eu quero melhor servir a Deus.
porque eu quero ser como ela no serviço a Cristo, porque eu quero viver uma vida nova em Cristo. E é isso que a consagração de São Luís Maria de Montfort propõe, uma vida nova em Cristo. Por isso São Luís Maria de Montfort, ele fala, né, dos falsos devotos, ele fala das virtudes de Maria. Por quê? Para que, sendo como Maria, nós possamos melhor servir a Jesus. Que nós possamos ter Maria como modelo, possamos ter Maria como tipo da igreja, possamos ter Maria como a mais perfeita, o mais perfeito testemunho dentro da igreja de uma vida entregue a Cristo. É esta consagração que São Luís Maria de Montfort diz. Não é, assim como ele mesmo diz, não é esta devoção que eu ensino, uma perfeita consagração a Jesus Cristo, intimamente ligada às promessas do santo batismo. Renuncio a Satanás e adero a Jesus Cristo. Montfort continua sendo o autor clássico da consagração, com seus vários escritos: O Segredo de Maria, O Amor à Eterna Sabedoria, o Tratado da Verdadeira Devoção, mostrando com precisão as pessoas a quem ele se dirige, a Cristo como fim último e a Maria como fim próximo e meio. Então, São Luís Maria de Montfort, a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, ela tem por fim último Jesus Cristo. E quem é Maria dentro da consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort? O fim mais próximo e o meio para alcançarmos o fim último, que é Jesus Cristo. Amém? Então, nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria, porque queremos alcançar o nosso fim, que é Jesus Cristo. Queremos alcançar a vida eterna. Amém? A consagração na síntese de ordem teológica, espiritual e experiencial, nos seus ensinamentos, na sua natureza, nos seus motivos, nos seus efeitos, nas suas expressões e nos seus compromissos vitais. Então, a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, ela traz uma ordem teológica, espiritual e experiencial. Vou repetir: teológica, espiritual e experiencial. Amém? Exercendo influência determinante sobre a piedade cristã, onde muito dela recebem bons frutos. Então, a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, ela previne as pessoas de cometerem muitos exageros, né? Quando se diz das correntes, o próprio São Luís Maria de Montfort diz que não é obrigado a usar as correntes e explica por que se usa as correntes. Corrente como sinal, né? E não como nós vemos por aí, pessoas que fazem exageros terríveis, colocam cadeado e tantas outras situações que você deve conhecer bem, né? São Luís Maria de Montfort também, ele por nenhum momento ele fala de vestes, né? Então, nós podemos aí ver no tratado algo realmente cristocêntrico, teológico, espiritual, essencial, uma devoção interior que se manifesta no exterior de forma sadia, de forma eclesial, de forma sábia. Então, por isso, o método de São Luís Maria de Montfort, ele é considerado pela igreja, pela própria Mariologia, a consagração de um método mais perfeito, um método intimamente ligado com as promessas do santo batismo. Amém? Então, São Luís Maria de Montfort aparece aí mais ou menos por volta do século XIX. Então, também vemos, vou aqui repetir, aquilo que a Mariologia fala do método de São Luís Maria de Montfort: consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. Podemos dizer que com São Luís Maria de Montfort, a ideia de consagração atinge a sua expressão perfeita, pelo fato de ser uma perfeita consagração a Jesus Cristo, pois nada mais é do que uma consagração perfeita e total de si mesmo a Maria, como o próprio Jesus realizou por meio da sua encarnação, uma renovação perfeita dos votos e das promessas do santo batismo, onde Cristo é o fim último e Maria é o fim próximo e o meio para alcançarmos o fim último, que é Jesus. Amém? Então, São Luís Maria de Montfort, por volta daí do século XIX,
Agora vamos falar um pouquinho da consagração à Imaculada, né? É difícil seguir o caminho da consagração nos últimos séculos, pois ela ganha terreno no nível da espiritualidade pastoral. Então, ela seguir o caminho de consagração nos últimos séculos já começa agora a ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela começa a ganhar o terreno pastoral. Ela entra nas congregações masculinas e femininas, nas associações, nos seminários, na vida do povo e de eminentes personalidades religiosas. Então ela sai um pouco aí dos institutos religiosos e ela começa a ganhar um terreno mais pastoral. A consagração agora começa a atingir aí os seminários, começa a atingir a vida do povo, começa a atingir personalidades religiosas, começa a atingir associações, congregações, e com isso ela vai ganhando um terreno pastoral. Na vida do povo, o mês de maio é o mês mariano, encerrando-se com um dom do coração a Maria. Então, já vemos aqui agora um pouco mais de um serviço pastoral, onde o povo aderiu aí o mês de maio como mês mariano, né? E podemos ver aí inúmeras personalidades religiosas fazendo agora a consagração à Imaculada. E uma dessas pessoas, dessas personalidades religiosas, nada mais nada menos é do que São Maximiliano Kolbe, amém? Detenhamos nossa atenção em São Maximiliano Kolbe, que morreu em 1941. Pela seriedade de seu compromisso em pôr em prática, atualizar, aprofundar a consagração a Maria. Então vemos ali por volta do século XIX São Luís Maria de Montfort atingindo a consagração de uma forma mais perfeita, ligando a consagração mariana às promessas do batismo, onde o fim último é Jesus, Maria é o fim próximo e o meio para se conseguir atingir esse fim último. A consagração mais perfeita, ligada às promessas do batismo, a consagração de uma forma, com uma íntima, uma profunda ligação com as promessas do nosso batismo. Por isso, a consagração mais perfeita. E agora chegamos em São Maximiliano Kolbe. O que São Maximiliano Kolbe faz? Ele põe em prática, atualiza e aprofunda a consagração mariana, tendo a consagração mariana como um compromisso, no intuito de especificar uma consagração total e ilimitada a Maria. Utiliza várias denominações: servo, escravo de amor e filho, descobrindo as limitações que elas têm, se mostrando favorável à expressão coisa e propriedade, enfatizando a pertença e a instrumentalidade dos consagrados. Então, aquela consagração que nós cantamos ó minha Senhora e também minha mãe. Não vou continuar cantando porque não sou cantora, mas essa canção, o certo dessa canção é cantar como coisa e propriedade vossa. Por quê? Ao falarmos que somos coisa, nós nos colocamos no âmbito de instrumentos de Deus por meio de Maria. Não é que nós abnegamos da nossa condição de criatura, de filhos de Deus. Não, nós reconhecendo que somos filhos de Deus, nos aderindo, né, à consagração mariana, nós nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus e nas mãos da bem-aventurada Virgem Santíssima. Então, por isso, São Maximiliano Kolbe, ele utiliza o termo coisa, o termo propriedade, por fazer referência a instrumentos nas mãos de Deus, deixando aberta a porta para a nova linguagem. E se depois os outros encontrarem expressões que signifiquem melhor sacrifício e oblação de si mesmo, eles se aproximarão ainda mais do espírito da milícia da Imaculada. Aqui
São Maximiliano Kolbe com a sua milícia da Imaculada, onde São Maximiliano Kolbe, ele deixou aberto para que se outras expressões, se outras pessoas achassem uma outra expressão melhor que coisa para designar sacrifício e oblação, essas pessoas estariam aí com total permissividade para colocar essa outra denominação, e sendo assim, estando próximo do espírito de sacrifício e oblação, estaria próximo do espírito da milícia da Imaculada. Amém? Se inspirando substancialmente em Montfort, cuja devoção ele declara toda nossa. Dele se distingue por outras duas enfatizações: o mistério da Imaculada, que define o ser de Maria, e a dimensão apostólica, visando a ganhar todo mundo para a Imaculada. Pontos acentuados, codificados no ato da consagração à Imaculada, composto por Padre Kolbe para a milícia da Imaculada. Onde nós encontramos a consagração à Imaculada? Através de São Maximiliano Kolbe, na milícia da Imaculada. Então, essa consagração, ela tem aí duas características principais: o mistério da Imaculada, que define o ser de Maria, e a dimensão apostólica, visando a ganhar todo mundo para a Imaculada. Essa era a visão de São Maximiliano Kolbe. Uma coisa interessante é vermos que a devoção de São Maximiliano Kolbe, a consagração imaculada, ela se inspira substancialmente na consagração de São Luís Maria de Montfort. E o próprio São Maximiliano Kolbe, ele diz que a consagração de São Luís Maria de Montfort é toda nossa. Então ele adere à consagração de São Luís Maria de Montfort e leva essa consagração para a milícia da Imaculada, onde ele coloca duas características principais: o ser de Maria, o mistério da Imaculada, e a dimensão apostólica, que visa ganhar o mundo inteiro para a Imaculada. Amém? Então podemos ver aí uma diferença em São Luís Maria de Montfort e São Maximiliano Kolbe. São Luís Maria de Montfort, nós vemos que a principal festa dentro da espiritualidade de Montfort é a festa da Encarnação, no dia 25 de março, né? Onde todos os monfortinos, aqueles que aderiram à consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, eles celebram o dia 25 de março como uma festa primordial, a festa da encarnação, a festa da encarnação do Verbo. Amém? E São Maximiliano Kolbe, nós já podemos ver aqui que ele adere ao mistério da Imaculada. Então, dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Então, nós podemos ver essa pequena diferença na consagração de São Luís Maria de Montfort e na consagração de São Maximiliano Kolbe, da milícia da Imaculada, consagração à Imaculada. Amém? Então, uma diferença: São Maximiliano Kolbe e São Luís Maria de Montfort. São Maximiliano Kolbe, consagração à Imaculada. São Luís Maria de Montfort, consagração a Jesus Cristo por Maria, com Maria e em Maria. Amém? Então já podemos ver aí, não esquecendo que toda a consagração de São Maximiliano Kolbe, ela tem por substância a consagração de São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort, amém? Então, vamos agora aí para as consagrações nacionais e a consagração do mundo. Então, já estamos chegando no final do caminho espiritual da consagração mariana na Mariologia, amém? Consagrações nacionais e do mundo. Na Idade Média, eram consagrados a Maria, reconhecendo Maria como rainha e protetora, as dioceses mediante a catedral e as nações inteiras, como por exemplo a nação da Hungria. Então, consagrações nacionais e do mundo. Idade Média, vemos as dioceses mediante as catedrais
se consagrando a Maria como rainha e protetora. Vemos nações inteiras como a Hungria se consagrando à Virgem Santíssima como rainha e protetora. Então, na Idade Média ainda não vemos as consagrações individuais, pessoais, mas vemos consagrações de dioceses inteiras, de nações inteiras, à bem-aventurada Virgem Santíssima como rainha e protetora. No século XVII, registram-se verdadeiras consagrações das nações à Virgem, com a afirmação do sentimento patriótico, como 1638, França, 1644, Portugal, 1647, Áustria, 1656, Polônia. Então, no século XVII, vemos ainda também a consagração mariana no âmbito das nações, com a afirmação do sentimento patriótico. Então, ainda não vemos as consagrações individuais, as consagrações a nível pessoal, mas sim enquanto nações, por sentimentos patrióticos, como rainha e protetora. Então, Idade Média e século XVII, consagrações em âmbito de dioceses, em âmbito de nações. Século XIX. Depois que o movimento do século XIX culminou em 1899, com a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, promoveu as repetidas vezes a consagração do mundo ao Coração Imaculado de Maria. Então, no século XIX, ainda vemos a consagração do mundo ao Coração Imaculado de Maria, mas não ainda as consagrações voluntárias, pessoais à Virgem Santíssima. Então, Idade Média, século XVII, século XIX, ainda vemos as consagrações marianas no âmbito nacional, diocesano, com sentimento patriótico como rainha e protetora, mas ainda não vemos a consagração a nível pessoal. Vemos aí no século XIX, por conta e mais ou menos em 1899, a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Então, pelo mundo ter sido consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, também se repete várias vezes a consagração do mundo ao Coração Imaculado da Bem-aventurada Virgem Santíssima, pelo fato do Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria serem uma só coisa. Amém? A influência de Fátima, aderindo ao pedido do episcopado português, no 15º aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Pio XII consagra o mundo ao Coração Imaculado de Maria, em 31/10/1942. Ao vosso Coração Imaculado, nós, nesta hora trágica da história humana, confiamos, nos entregamos, consagramos não só a Santa Igreja, mas também todo o mundo dilacerado por cruéis discórdias. Então, também vemos aí vemos aí Pio XII consagrando o mundo ao Coração Imaculado de Maria em 31/10/1942, por força da influência das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Amém? O mesmo Papa consagrou a Nossa Senhora, Pio XII. 1952, Pio XII consagra a Rússia. 1954, Pio XII consagra a Espanha. 1959, Pio XII consagra a Itália e os Estados Unidos ao Coração Imaculado da Bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? Renovaram a consagração do mundo a Maria Paulo VI em 21 de novembro de 1964, João Paulo II em 7 de junho e 8/12 de 1981, também em 13 de maio de 1982 e também em 25/3 em 1984. Então, vemos também consagrando o mundo a Coração Imaculado de Maria, Paulo VI e também São João Paulo II, que por 1, 2, 3, 4 vezes consagra o mundo ao Coração Imaculado da Bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? A verdade, tais gestos exigem a consagração pessoal, eclesial e social. Ambas precisam se corresponder. Então, a consagração mariana
Do nada, a consagração mariana começa, a igreja nos ensina que ela precisa ser em âmbito pessoal, eclesial e social. Essas três formas de consagração, ela precisa se corresponder. A consagração eclesial, a consagração social e a consagração pessoal. O que isso quer dizer? Pelas águas do batismo, nós somos consagrados a Jesus. Nós somos consagrados à Trindade, amém? A consagração fundamental, a nossa consagração fundamental, por excelência, é a consagração batismal. A partir dela, todas as outras consagrações surgem, amém? Então, a opção fundamental, a consagração fundamental é o batismo. Depois do batismo, precisa ser atingido o âmbito eclesial. Aí nós já podemos ver aí a consagração das dioceses, a consagração por meio das catedrais, a bem-aventurada Virgem Santíssima. E depois ela precisa atingir o nível pessoal. Ou seja, nós de forma voluntária, porque queremos, porque renunciamos a Satanás e aderimos a Jesus, nós queremos atingir o nosso fim último, o último que é Cristo, e para atingir esse fim último, nós aderimos à Virgem Santíssima, que é o fim próximo e o meio para que consigamos atingir o nosso fim último, que é Jesus. Então, a consagração mariana, ela precisa também atingir o âmbito pessoal. Valéria, mas lá na minha consagração do batismo, na minha consagração batismal, no meu batismo, eu fui consagrada a Nossa Senhora. Tenho até uma madrinha de batismo. Sim, aí você tem a consagração eclesial. Mas agora é preciso que você, de forma voluntária, você passe a aderir essa consagração, você acolhe a Nossa Senhora de forma voluntária e pessoal e renove essa consagração. E hoje nós estamos aqui nos preparando para fazer a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort, aqueles que vão fazer a primeira consagração e aqueles que vão renovar a consagração, que já fizeram uma e agora vão renovar. Então nós estamos nos preparando e entendendo melhor o que é essa consagração. Por isso, essa consagração agora, ela atinge o nível pessoal, ela precisa atingir o nível pessoal. Então, Valéria, eu preciso fazer a consagração de forma voluntária, porque você entendeu, porque você quer, porque você agora acolhe Nossa Senhora no teu coração de forma voluntária, você pode e deve fazer essa consagração. Assim nos ensina a Santa Mãe Igreja. Amém? Acrescentando uma perspectiva que se achava ausente nos grandes espirituais do século XVIII. Então podemos ver aqui a consagração do mundo à Virgem Santíssima. Na Idade Média, no século, vou repetir aqui para não falar coisa errada, no século XVII, no século XIX, aí por meio de Pio XII, pela influência de Fátima, e aí por meio de Paulo VI e de São João Paulo II, que consagraram aí o mundo ao coração imaculado de Maria. Amém? Agora vamos para São João Paulo II, totus tuus. Então vimos aí São Maximiliano Kolbe, toda nossa. Agora vemos São João Paulo II, totus tuus. Tanto São João Paulo II quanto São Maximiliano Kolbe tiveram a sua inspiração em São Luís Maria de Montfort, a consagração mais perfeita. Amém? Se os últimos papas falaram em termos positivos da consagração mariana, João Paulo II dela fez um dos pontos pragmáticos que qualificam o seu pontificado, tanto com gestos quanto com discursos. Realiza o lema da sua insígnia episcopal, totus tuus. Então São João Paulo II, ele aderindo à consagração mariana, ele faz dela, ele qualifica o seu pontificado por meio dessa consagração. Por isso nós ouvimos falar São João Paulo II, totus tuus, todo teu Maria. Amém? Renovou pessoalmente, por meio de fórmulas coletivas, a consagração a Maria, nas suas peregrinações aos santuários marianos, em circunstâncias particulares, eleição para a cátedra de Pedro e o atentado sofrido em maio de 1981.
Amém? Então podemos ver aí São João Paulo II, um exímio consagrado pelo método de São Luís Maria de Montfort, onde São Luís Maria de Montfort falam aí da devoção exterior, que é manifestada por meio da visita aos santuários marianos, né? Então por isso São João Paulo II era um exímio era um exímio peregrino aos santuários marianos, amém? Por isso ele também renova a sua consagração. Interessante é isso. São João Paulo II se consagra à Virgem Santíssima e São João Paulo II renova a sua consagração. Então ele renovava a sua consagração de forma anual, seguindo aquilo que o Tratado da Verdadeira Devoção nos propõe para fazer. Amém? Ele se consagra, ele renova a sua consagração de forma pessoal. São João Paulo II, ele segue à risca aquilo que o Tratado da Verdadeira Devoção propõe para os consagrados marianos. Amém? Em Papa Wojtyla se convergem muitos pontos encontrados nos séculos anteriores, Montfort e Maximiliano Kolbe, utilizando com liberdade, seguindo a oportunidade pastoral, sem se ligar a uma apresentação estereotipada. Isso explica a variedade da linguagem a que recorre para explicar ou exprimir os conteúdos da relação de pertença e disponibilidades totais a Maria. Mais de 30%. Confiar, consagrar, oferecer, dedicar, recomendar, pôr nas mãos, comprometer-se, servir, entregar à Virgem Santíssima. E cerca de 20% consagrar, consagração, e ainda mantendo distância de outros termos. Então, os termos mais utilizados por São João Paulo II, quando se trata de consagração a Jesus Cristo por meio de Maria, é confiar, consagrar, oferecer, dedicar, recomendar, pôr nas mãos, comprometer-se, servir e entregar. Amém? Mensagem que atinge ápice de cunho oficial, baseada na entrega a Maria e na presença dela no plano da salvação. Sobretudo como mãe, a quem Jesus entregou a humanidade, esclarecendo que tal entrega não é renúncia, mas é mobilização, requerendo total renovação da vida cristã. Então, São João Paulo II, ele usa o termo mobilização, ou seja, eu me mobilizo para me renovar a vida cristã. Eu não só renuncio, mas eu me mobilizo, ou seja, eu me coloco a serviço, eu me dou, eu me entrego, eu me coloco a serviço de Deus na vida dos irmãos. Há uma mobilização por uma causa, renovar a vida cristã. Amém? Viver uma vida nova em Cristo. Especifica o conteúdo, a oferta a Maria, ampliando para abranger a problemática moderna, evangelização, ecumenismo, paz no mundo, aqueles cuja vida é mais dura e o futuro. Então, São João Paulo II também utiliza o termo oferta a Maria. Em sua mensagem radiofônica, em 7 de junho de 1981, a entrega se dirige ao Espírito Santo, dando prosseguimento ao que aconteceu em Maria. Deus Espírito Santo, aceita estas palavras de humilde entrega dirigidas a ti no coração de Maria de Nazaré, tua esposa e mãe do Redentor. Então, São João Paulo II, na sua mensagem radiofônica de 7 de junho de 81, dirige as suas palavras ao Espírito Santo, ao esposo da bem-aventurada Virgem Maria, pedindo que ele aceite as palavras de humilde entrega a ele no coração de Maria de Nazaré. Amém? Então estamos vendo aqui agora São João Paulo II utilizando o termo oferta a Maria, mobilização, requerendo total renovação da vida cristã.
Amém? Então não somente a renúncia, mas é preciso se mobilizar, é preciso levar essa consagração para outras pessoas, é preciso ser consagrado, é preciso ter uma vida nova, é preciso que haja uma mobilização, é preciso que se oferte a Maria, é preciso que se coloque a serviço, é preciso que se entregue, que se doe, é preciso que coloque nas mãos, é preciso que se consagre, é preciso que se confie, que se dedique, que se ofereça, que se recomende, que se ponha nas mãos. É preciso que sirva a Jesus por meio da bem-aventurada Virgem Santíssima. Uma mobilização de consagrados, de pessoas renovadas em Cristo, vivendo uma vida no Espírito, se ofertando a Maria para a glória de Deus. E com isso, vivendo as águas do seu batismo, renunciando a Satanás e aderindo a Jesus Cristo. Amém? O que se renuncia ao demônio? O que se adere a Jesus? Então, ficamos hoje aqui, encerramos o nosso caminho espiritual de consagração mariana. Então você tem aí informações preciosíssimas para que você possa realizar com certeza, com maturidade, com conhecimento, a consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? Ajude a nos divulgar essa live, lembrando que todo o conteúdo formativo por meio de apostilas em PDF e todos os outros materiais que a Missão Chamas Abrasadoras fornece aqueles que fazem a sua inscrição, somente os inscritos na classe virtual do Google podem receber. Então, para que você receba todo esse material, você precisa fazer a sua inscrição. Entre em contato comigo que eu vou passar para você tudo aquilo que é necessário. Amém? Então, nos ajuda a divulgar essa live, que possamos aí mobilizar o mundo para uma vida renovada em Cristo, por meio da consagração a Jesus Cristo, por Maria, com Maria e em Maria. Como diz São Luís Maria de Montfort, a consagração mais perfeita. Faço disso, como diz São Luís Maria de Montfort, esta é aquilo que eu anuncio. Isto é aquilo que eu ensino. Amém? Nos colocamos a serviço de Jesus, por Maria, com Maria e em Maria. Somos o povo eleito de Deus, para a glória do nome de Jesus. E essa alegria toma conta do nosso coração, como eu sinto uma alegria tremenda tomar conta deste lugar agora, tomar conta do meu coração, que possamos aí rezar com a Virgem Santíssima, para que você possa se consagrar a Jesus por meio de Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, com uma alegria muito grande no coração. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos lá? Salmo 131 de São Boaventura, Saltério à Virgem Maria. São Boaventura, Salmo 131. Amém? Ó Senhora, fica atenta em Davi e em todos os que invocam teu nome. Dai-nos confiança em teu nome e que nossos adversários se confundam. Consola-nos na terra de nossas peregrinações e alivia nossa pobreza. Dai-nos, ó Virgem Santa, o pão de lágrimas e arrependimentos por nossos pecados na terra das lamentações. Torna o abençoado fruto de teu ventre propício a nós, para que sejamos preenchidos com a graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Amém? Amados, que Deus abençoe você. Quero deixar aqui uma das mensagens de Nossa Senhora, quando ela diz quando ela diz a Padre Gobi a seguinte mensagem: meus prediletos e filhos consagrados ao meu coração imaculado, quis vos esclarecer sobre estes sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. Então, que por meio da consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima, nós sejamos preparados para viver os tempos difíceis, os fins dos tempos aos quais nós já demos início, para que possamos aí alcançar a eternidade para a glória de Deus. Então, que possamos agora nos consagrar
ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Santíssima. E agora eu faço aqui de forma especial, de forma pessoal, a minha consagração e faço de forma intercessória pelo meu marido Rafael Godoy dos Santos e por cada um de nós que estamos aqui vendo esta live. Amém? Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, chamados a formar a legião dos vossos sacerdotes, consagramos-nos hoje de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos com a nossa consagração batismal e sacerdotal. Comprometemo-nos também a realizar em nós a conversão interior, que nos liberte de todos os apegos humanos a nós próprios, à honra, às comodidades e aos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, inteiramente disponíveis para fazer sempre a vontade do Senhor. Enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, Enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, o nosso sacerdócio, a fim de dispor dele para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemo-nos a vivê-lo segundo os vossos desejos, em particular em um renovado espírito de oração e penitência, na celebração fervorosa da Sagrada Eucaristia, na liturgia das horas, na reza diária do Santo Terço, na oferta a vós da Santa Missa, no primeiro sábado de cada mês, e num religioso e austero modo de vida, que dê a todos bom exemplo. Prometo-vos ainda a máxima fidelidade ao Evangelho, do qual seremos sempre anunciadores, íntegros e corajosos, se necessário até o derramamento de sangue, e prometemos fidelidade à Santa Igreja, para cujo serviço fomos consagrados. Queremos, sobretudo, estar unidos ao Santo Padre e à hierarquia, com a firme adesão às suas diretrizes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério que ameaça a Igreja até os fundamentos. Sob o vosso maternal amparo, queremos tornar-nos apóstolos na necessidade tão atual de oração e amor ao Papa, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, conduzir os fiéis confiados ao nosso cuidado a uma renovada devoção para convosco. Consciente de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, não poupando nem sequer bom número dos nossos irmãos sacerdotes, e de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que Deus abençoe você, que você possa ir aderir, acolher a bem-aventurada Virgem Santíssima. Que nós possamos, perdão, eu estava só vendo se não tinha esquecido nada, que nós possamos aí acolher a Virgem Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort, nos consagrando a Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, por Maria, com Maria e em Maria. Amém? Maria, toda nossa, e nós, todo teu, Maria, totus tus, ó Maria. Então, que possamos nos mobilizar, que possamos aí levar essa live para todas as pessoas, para que mais pessoas possam aderir e se consagrar a Jesus Cristo por Maria, com Maria e Maria. Amém? Então, que Deus abençoe você. Algumas pessoas estão entrando em contato comigo e perguntando: Valéria, eu posso trazer essa formação para minha cidade? Pode. É só entrar em contato conosco. Nós vamos aí na sua cidade ministrar essa formação para vocês. Vai ser uma alegria para nós estarmos aí nos mobilizando para que inúmeras pessoas possam conhecer aquilo que a igreja diz sobre a consagração mariana. Amém? A consagração eficaz, a consagração mais perfeita, a consagração madura a Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima. Então, entre em contato conosco, a gente, sua missão, nós vamos aí ministrar essa formação para você com muita alegria. São 5 formações em uma, onde preparamos aí
as pessoas para se consagrarem a Jesus por meio da Virgem Santíssima. Então, que Deus abençoe você, que essa formação esteja aí fazendo dar frutos e frutos em abundância para a sua vida, amém? Que Deus abençoe você, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você, uma chama no lugar do coração.